Parece que a questão do endividamento elevado tá pegando lá nos Estados Unidos. Não só o governo, mas também as empresas que começam a ter dificuldades para pagar essas dívidas. Pois é, seus capitalistas, a gente vai aprofundar muito essa questão durante esse vídeo, e se você não quer ser pego de surpresa pelo mercado, é só assistir até o final e deixar seu like aqui embaixo. E aí você vai ver durante esse vídeo do porquê que o crédito está secando. E uma grande treta acontece geralmente quando o crédito seca. Pelo menos é o que o histórico nos mostra, né? A gente vê que quando os bancos começam a apertar as condições de crédito para as empresas, a gente vê que na sequência a gente teve uma recessão lá em 2000, também aqui em 2008, né, pessoal? Então, nós estamos vendo um movimento parecido acontecer. E você vai entender agora o porquê que esse crédito está secando. Beleza? Cola comigo até o final, mas antes eu tenho um convite para fazer para você, seu capitalista. Ó, a Insider tá com lançamentos. Eu tô usando aqui a minha Tech T-shirt pretinha, como sempre. Ela, cara, tem regulação térmica. Então você vai ver que durante o dia a dia é muito gostoso de usar ela. No calor é confortável. Quando vai esfriando também é confortável, porque a troca térmica dela é muito boa. Também tem a tecnologia que desamassa com o próprio calor do corpo, anti-odor, então você não vai ficar aquele cheiro de cachorro molhado, sabe? Então é uma peça de altíssima qualidade. Ela não desbota também, e essa tecnologia toda você vai encontrar também, pessoal, no lançamento da Insider, que é a pullover aqui, ó, que é como se fosse aquela oversized, tá? Só que manga longa, né? E é um tecido mais grosso. Então, cara, um tecido ele é mais largo, a Tech T-shirt é mais justinha, certo? A pullover, a oversized, ela é mais larga, né? Então tem peça, tem estilo na Insider pra todo mundo. Essa aqui é a verdona, cara, chegou essa semana, achei bonita demais, tá? Bonitona demais aqui, tá até com a etiqueta aqui. Depois eu vou tirar lá. E ó, cheirinho de peça nova é bom demais, né? Então, pessoal, tem Insider pra todo mundo, tá? Peças de altíssima qualidade, confere lá no site. E usando o cupom PELISSARO12, você garante 12% de desconto, tá? São peças funcionais pro seu dia a dia, para você que trabalha, para você que não quer ter mais aquele perrengue de andar com a camiseta amassada, com a Insider, esquece. Você sempre vai estar na moda, são peças atemporais. O link tá aqui na descrição. Lembro que você usando o cupom PELISSARO12, você garante 12% de desconto. Valeu, Insider, link na descrição e o cupom não esquece de usar para você garantir o seu descontão, beleza? Bora cair para dentro das tretas aqui, porque a inadimplência da dívida corporativa dos Estados Unidos aumentou 176%, à medida que a guerra do Fed contra a inflação empurra mais empresas para dificuldades financeiras. E aí tá por que os bancos estão, como eu mostrei para vocês anteriormente, começando a segurar a questão do crédito. Porque as coisas estão se complicando. Nesse movimento de alta da taxa de juros, fica mais difícil dos caras pagarem as dívidas. E olha, pessoal, não é só o governo americano que está endividado, não. O americano está endividado, as empresas americanas estão endividadas, a dívida ela se alastrou no mundo todo. Você vai ver muito agora da dívida complicar a situação das pessoas. Tá? Então vamos entender melhor essa situação aqui e daí vamos avançando o tema durante o vídeo. Então, o incumprimento da dívida por parte de empresas norte-americanas aumentou 176% nos primeiros 8 meses de 2023 em relação ao mesmo período do ano anterior, mostram os dados da S&P, à medida que as elevadas taxas de juros empurram mais empresas para dificuldades financeiras. E aí eu te faço a pergunta, será que isso não vai começar a afetar os balanços das empresas? E como é que vai refletir isso no preço dessas empresas? Pois é, pessoal, vamos seguindo aqui. Então, cerca de 69 empresas perderam o pagamento da dívida durante o período de janeiro a agosto, contra 25 no mesmo período de 2022. A indústria da mídia e do entretenimento foi a mais afetada, com um aumento de 6 vezes na inadimplência. Aqui, pessoal, tem um destaque que eu quero trazer para vocês, que acabou saindo da minha marcação. Acredito que estava por aí. Cada vez mais empresas americanas, então, estão a lutar para cumprir as suas obrigações de dívidas, depois da Reserva Federal ter aumentado o custo de referência dos empréstimos em mais de 500 base points.
os rendimentos dos títulos governamentais, contra os quais as taxas de dívidas corporativas são comparadas, subiram em linha reta. As empresas norte-americanas estão a avançar para um gigantesco muro de dívida corporativa que está prestes a vencer nos próximos anos, pessoal. É isso que eu queria destacar para vocês. O Goldman Sachs falou numa nota no mês passado que o banco de investimento estimou 790 bilhões de dólares em passivos deverão vencer em 2024, seguido por 1 bilhão de dólares em 2025, pessoal. O crescente estresse relacionado com a dívida do setor empresarial também está a levar mais empresas à falência. Isso quem está falando é o Goldman Sachs. Então são bilhões e bilhões de dólares que vão vencer aí em breve. E vai ser difícil de rolar essa dívida, né? É isso que eu venho falando para vocês. Quando a gente falou da crise imobiliária comercial, da bolha imobiliária dos imóveis comerciais lá nos Estados Unidos, eu falei justamente que o problema pode estourar quando a galera for rolar essa dívida, tá? Porque a galera rola a dívida, e aí eles vão rolar a dívida com juro alto, né? É diferente do cenário que a gente tinha de juro praticamente a zero, o atual. Então, é isso, pessoal, que você tem que entender, né? E aqui a própria matéria do Market Insiders fala, o crescente estresse relacionado com a dívida no setor empresarial também está a levar mais empresas à falência. E aí fica a pergunta, será que isso não vai começar a afetar as bolsas? Não vai refletir lá no balanço das empresas? Essa dificuldade, esse custo da dívida? Olha aqui no Brasil, como esse aumento do custo da dívida afetou as empresas. Principalmente as empresas de varejo, né? Isso fica mais nítido. Então, só para você entender como afetou aqui no Brasil, também afeta lá fora, tá? Então, muito bem, pessoal. Na quarta-feira aí vai ter definição de taxa de juros. Talvez a gente faça uma live. Entra lá no canal do Telegram para você não perder os avisos, tá, pessoal? Mas assim, fica a possibilidade de a gente fazer uma live ou não. Ainda tô vendo por conta da correria. Mas na quarta-feira, então, vai ter a definição de taxa de juros lá nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. O mercado aqui no Brasil está esperando um corte forte da taxa de juros da Selic para 12,75, tá? Eu fico meio com o pé atrás disso aí, pessoal, porque pode afetar o nosso câmbio, tá? Principalmente se o juro lá fora persistir elevado por muito tempo, porque vai afetar a questão do carry trade. Mas voltando aqui a falar de macroeconomia, que é o foco desse vídeo, a expectativa do mercado é de 100% de que o Fed não vai elevar a taxa. Então o mercado está esperando que eles não vão elevar a taxa, vão manter como está, entre 5,25 e 5,5, certo? Então tá aqui a expectativa, pelo menos agora, dia 18, às 21 horas, enquanto eu gravo esse vídeo, essa é a expectativa do mercado, manter a taxa, tá? Então a gente vai ver quarta-feira, certo? Também as falas do Paul vai ser muito importante, talvez ele faça igual a penúltima vez, né, que ele não elevou as taxas, ele falou, vamos ver os dados e tudo mais. Em vídeos passados eu falei sobre a inflação, o CPI, apontando uma reversão da tendência de baixa e apontando para uma alta. Eu quero acompanhar as falas do Paul para ver o que ele vai falar disso, né? Porque, poxa, se agora o preço do petróleo impulsionando a inflação e tudo mais, se eles afrouxarem, complica, vai ter uma segunda onda. Então, o Paul, nas falas, ele deixava muito claro que ele não queria ter uma segunda onda, que eles iam combater a inflação e levar para os 2%, e ele deixava entender que não importava se isso ia custar ali caro para o crescimento dos Estados Unidos. Eles estavam preocupados em defender o dólar, tá? Até porque tem muitos países aí, o BRICS, a China e tudo mais, a galera tá querendo jogar uma urucubaca em cima do dólar, eles querem acabar com a hegemonia do dólar. Então eu acredito que eles vão buscar proteger o dólar, tá? E isso pode custar o crescimento dos Estados Unidos e afetar as empresas e gerar um crash ali no curto prazo. Agora, se eles abandonarem a questão do combate à inflação, podemos ter uma segunda onda e aí o mercado subir ainda mais. Então, por isso que é importante acompanhar essas definições de taxa de juros e também as falas lá do presidente do Banco Central americano. Continuando aqui, pessoal, para complementar ainda mais, eu vou recomendar que vocês assistam o vídeo que eu soltei ontem, onde eu falei sobre o Fed estar no prejuízo. Exatamente, o Banco Central americano está operando no
prejuízo. E no vídeo de ontem eu expliquei mais sobre essa questão e das consequências, certo? Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você não tenha assistido esse vídeo. E aí, pessoal, eu trago essa matéria para complementar o vídeo de ontem, tá? Porque é o seguinte, o Ray Dalio, ele tá falando que os bonds não vão se sustentar. Ray Dalio dispensa títulos de dívida em meio a juros altos nos Estados Unidos. Para ele, tamanho do déficit poderá levar a sell-off de títulos, incentivando o governo a comprar papéis e trazendo inflação de volta, pessoal. Ele falou aqui também, ele reforçou uma certa preocupação com o aumento da dívida americana. O gestor alertou que quando o endividamento representa uma parte substancial da economia de um país, a situação tende a agravar e a acelerar, com o aumento das despesas com juros. Inclusive, no vídeo de ontem, a gente trouxe esses dados da questão do aumento da despesa com juro, certo? E aí, esse prejuízo do Fed complica mais a situação, tá? E aí, na avaliação de Dalio, então, investidores estão chegando perto do ponto de aceleração em que o tamanho do déficit poderá exigir um movimento de venda desses títulos se as taxas de juros reais não forem suficientemente altas. Em um eventual movimento de venda generalizada, Dalio lembra que os preços irão cair e as taxas subir. Como resultado, os custos dos empréstimos vão ficar mais altos e haverá maior pressão sobre a inflação, o que vai dificultar a tarefa dos bancos centrais. Se isso ocorrer, o mega investidor lembra que a autoridade monetária americana terá que decidir se prefere sofrer as consequências de deixar as taxas de juros mais elevadas ou se prefere imprimir dinheiro e comprar os títulos, o que poderá trazer consequências inflacionárias, pessoal. E, claro, seria também um tiro no pé para o dólar. Então, compreender essas questões que estão acontecendo é muito importante, principalmente para o investidor que, como nós, investe antifrágil, diversificando dentro de uma carteira e, claro, tendo também os hedges para proteção. O cenário é bem complicado, pessoal. Eu torço, tá? Eu torço que esse problema com os bonds americanos não aconteça, porque poderia ser devastador para o mundo todo, certo? Não é algo muito positivo, não, até porque muitos países têm as reservas na dívida americana, tá? Então a gente não quer que... Cara, aí seria um reset, né? Aí poderia vir um reset. Então, assim, eu espero que não aconteça nada com as dívidas americanas. Seria melhor, né, pessoal, que o crash viesse aqui por conta desse aperto do crédito privado mesmo, dessa questão da inadimplência das empresas, mas se ocorrer algo como o Ray Dalio está falando, aí o buraco poderia ser ainda mais embaixo, tá? E aí o que eu falei no vídeo de ontem pode ser uma solução para proteção, beleza? Por hoje finalizamos por aqui. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, compartilha para mais pessoas, para que mais pessoas entendam o que está acontecendo e a gente se vê na próxima. Forte abraço aí, seu capitalista. Tchau, tchau.